No último dia 16 de maio, no Centro de Convenções de Natal, foi realizada a abertura oficial do 28º Encontro Nacional dos Sindicatos Patronais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que se estendeu até sexta-feira última. Prestigiou o evento o presidente da Confederação Nacional do Comércio, Antônio de Oliveira Santos, que recebeu na oportunidade o título de cidadão norte-riograndense. Voltamos aqui à nossa entrevista. Doutor Ricardo, as doenças dos jovens diferem das doenças dos mais velhos na questão de oftalmologia? Nós temos doenças prevalentes por faixa etária. Nós temos doenças que são mais presentes numa determinada faixa etária e outras que vão ser mais diagnosticadas numa outra faixa etária. Não é que o jovem esteja menos sujeito, não. Ele tem as doenças comuns daquela faixa etária. Embora isso seja uma média, não quer dizer que um jovem não vai poder ter um paciente de 30 anos por algum outro problema, por uso de alguma medicação de forma indiscriminada, ele não vai ter, por exemplo, uma catarata, como o Marco falou. Mas o ideal, assim, o que se espera é que as doenças prevalentes para cada idade sejam respeitadas a sua faixa. Doutor Marcos, eu estava verificando o seguinte: ultimamente foi feita a isenção de tributos para produtos direcionados aos doentes da visão. Você acha que isso foi um avanço, essa isenção desses produtos? Não, eu acho que você está falando do programa de glaucoma. Sim. O programa de glaucoma teve algumas distorções, né? Na verdade, o que nós achamos é que todos esses produtos que sejam que sejam distribuídos com injeção de produto, devia ter um controle bem assíduo do governo. Porque aí é que você dá a chance da pessoa poder burlar e tentar levar algum lucro em cima de uma coisa que seria bom para o povo. Em vez de ser bom, está sendo bom para o bolso de alguns, né? Então, isso é que nós, do Conselho Brasileiro, pensamos. É que, quando uma ação dessa tiver de distribuir colírios, principalmente colírio glaucomatoso, que seja distribuído por um órgão do governo com a fiscalização adequada. Certamente. Doutor Ricardo, campanha de doação de córnea vai bem no Brasil e aqui no Estado? A campanha de doação de córnea vai bem no Brasil inteiro e nos países, assim, na capital, como Rio Grande do Norte, se conseguiu algo recente, bastante a ser comemorado, que é se zerar a fila de doações. Então, assim, você não tem mais agora uma espera, uma latência entre a necessidade e a doação. Isso é um trabalho antigo. O Dr. Marco foi quem começou o Banco de Olhos do Rio Grande do Norte, é quem educou as pessoas que hoje em dia presidem, e que, assim, eu tenho o prazer de dizer que são pessoas contemporâneas a mim, e que essa realidade hoje é algo que a gente está colhendo o que o Dr. Marco semeou lá atrás. Acho que a informação chegou melhor e as pessoas estão se conscientizando do quanto é importante ajudar alguém. Uma doação de córnea, um transplante, uma taxa de resultado de excelência, excelente prognóstico. Professor Marco Rey, reconhecido no Rio Grande do Norte como esse grande precursor de uma série de atividades ligadas à oftalmologia. Os mutirões de catarata são positivos para a população? São, mas eu vou voltar a uma pergunta que você fez a Ricardo, para dar um dado que eu acho interessante. O Brasil tem o maior programa de transplante de córnea público do mundo. A América Latina não tem nem graça. A gente faz muito mais transplante pela rede pública, transplante de córnea, do que qualquer outro país das Américas, inclusive os Estados Unidos. Então, isso a gente tem um orgulho muito grande de dizer que nós temos isso aí que funciona bem. Então, se existe uma coisa boa na saúde pública, se chama transplante de córnea. No Brasil a gente só tem um caso assim pontual que preocupa e que a gente está tentando resolver, que por incrível que pareça é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um problema para transplante de córnea, a gente não consegue fazer acontecer a coisa lá e a gente está tomando algumas medidas para tentar contornar. Voltando à sua pergunta de catarata, na verdade o nosso pensamento é que mutirão se faz quando você tem uma demanda reprimida e precisa resolver aquele problema imediatamente. Mas nunca o mutirão é uma coisa que vai ser um benefício permanente para a população. Então, o ideal seria a formação de programas, tá certo? Em primeiro lugar, o Conselho Brasileiro defende a universalização do credenciamento. Então, isso é que a gente defende. O credenciamento ser universal. O residente
ao sair da residência, ter o credenciamento do SUS garantido. Isso faria com que houvesse a maior penetração do médico no interior. Isso iria resolver um problema que o governo diz que existe, que é a falta do médico, que não é verdade. O governo se baseia em dados que não são reais, tá certo? Por exemplo, se você entrar no livro do CFM, Conselho Federal de Medicina, você vai ver que o Brasil só tem 5 mil oftalmologistas. Ao contrário, tem 16 mil. Só que o número que o CFM está dando é um número de médicos oftalmologistas que chegaram lá para o CFM e disseram, olha, eu sou oftalmologista e quero que registre meu diploma lá. Como isso não é necessário para o exercício da prática da oftalmologia, da medicina, pouca gente faz. Então, se baseia em dados, e como é oftalmologia, são as outras especialidades. Então, se baseia em dados que não são verdadeiros. Saiu agora um trabalho do americano sobre necessidade de oftalmologista no mundo. Um trabalho totalmente furado, porque ele se baseou no ICO, que é o Instituto Internacional de Oftalmologia, e se paga o ICO pelo número de oftalmologistas que tem, tá certo? A maioria dos países sul-americanos pagaram e formaram um número muito menor do que o que existia, para pagar menos. Então, então saiu agora o trabalho dizendo que o mundo precisa de oftalmologista. Precisa, mas não naquele número que está lá, tá certo? Perfeito. Perfeito. Doutor Ricardo, me diga uma coisa para minha curiosidade. O que é vista cansada? Vista cansada é um termo que se usa popularmente para presbiopia. É aquele paciente que não é doença, isso é um envelhecimento natural do olho. A gente tem uma musculatura que vai perdendo sua função por volta dos 40 anos. A partir dos 40 anos? Em torno dos 40. Começa a ver um pouco mais... Alguns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas 40 é uma boa bandeira para se levantar. E não é possível de correção com óculos, não é nada que você vá sentenciar o paciente a não deixar de ler ou fazer alguma atividade mais próxima. Ele não perde a visão de longe. Ele está sendo tolhido da sua visão de perto progressivamente, e isso vai até os 55, 60 anos. Isso. Era uma curiosidade que eu tinha, exatamente essa explicação. É uma pergunta frequente. Doutor Marcos, pode haver catarata infantil? Existe a catarata congênita. Você falou há pouco tempo sobre isso, exatamente. As cataratas infantis, você tem a catarata congênita, que a criança já nasce com ela, e tem as cataratas que acontecem durante o decorrer da infância, né? E elas, se a criança nasce com a catarata totalmente fechada nos 2 olhos, tem que ser operada, porque senão não vai desenvolver a visão. E se ela nasce com a catarata parcial, que ainda está totalmente fechada, tem que ser avaliada, porque às vezes só você dilatando a pupila você consegue deixar passar a luz e protelar essa cirurgia. Evidentemente fazendo acompanhamento e estimulando a criança, para ela fazer numa idade que o olho dela esteja mais amadurecido. Mas se for completa, tem que fazer o mais rápido possível, para não dar uma coisa chamada ambliopia, que é a falta de estimulação do olho e a baixa da visão por falta de estímulo. Isso. E completando, Nelson, eu vou ajudar o professor lembrando de um detalhe aí, a campanha também desenvolvida pelo CBO, junto com a Sociedade de Pediatria, para se fazer o exame precocemente. O teste do olhinho que se fala tanto, é exatamente em cima disso que o professor está dizendo. É a ideia de se diagnosticar mais precocemente. Eu sou de uma geração onde o primeiro exame ocular era na entrada do colégio. É verdade. Então, hoje em dia, você tem condições, a gente quando faz a parte de oftalmologia e se dedica um pouco mais à criança, você vê que há uma conscientização maior de que o primeiro ano, os primeiros meses, principalmente, são fundamentais para que você possa diagnosticar e tratar exatamente isso que o professor está falando. Parece uma coisa absurda, mas pode ser muito mais frequente do que se diagnosticava antigamente, se a gente fizer um exame precoce. Nelson, deixa... Tomando a sua frente novamente, ele fala uma coisa que é importante que eu gostaria de salientar. Você perguntou sobre a vista cansada. É nesse momento que se diagnostica a maioria das doenças crônicas e a longo prazo do adulto. Então, é a oportunidade que o oftalmologista e o paciente têm de descobrir um glaucoma precocemente. Então, é extremamente importante que a pessoa procure, nessa hora, não um técnico, mas um médico, para exatamente fazer não só o exame do óculos, mas também o exame oftalmológico, que é nessa oportunidade que ele vê fundo de olho, vê a pressão intraocular, enfim, faz o exame completo e aí sim tem diagnosticado o problema. Perfeito. Desculpa, não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.
Voltamos a falar de uma loja especializada que entende de tecnologia, a Miranda Computação. Você que é empreendedor, preocupado com a sua qualificação profissional, sabe que para ter sucesso tem que investir em tecnologia. A Miranda possui a maior variedade de produtos na área de informática, sejam computadores, notebooks, impressoras, câmeras digitais, tablets, celulares e diversos acessórios. Além disso, na Miranda você encontra atendimento personalizado, promoções e novidades. O que você está esperando? Acesse miranda.com.br.